é por isso que eu estou falando dos 7 erros da matização. Quando você para de errar, automaticamente você é obrigado a acertar. Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. E hoje eu quero falar com você sobre os 7 erros, os 7 maiores erros na matização, neutralização e tonalização. Tá? Então são esses 7 erros aqui que eu vou te explicar. E por que você está falando dos erros? Porque quando a gente entende, quando você entender aonde você está errando, você vai saber aonde o que fazer para acertar, né? E então é por isso que eu estou falando dos 7 erros da matização. Quando você para de errar, automaticamente você é obrigado a acertar. Então, e é interessante porque a matização, quem assistiu aí, tem um outro vídeo que eu falo dos 7 motivos para não matizar. Só que a matização, né, a neutralização e a tonalização, eles são processos que inevitavelmente a gente vai ter que fazer vez ou outra em emergências. Eu vou falar um pouco mais sobre isso também, que um dos erros é justamente esse, né, que é o 7º erro aqui. Mas vamos lá, o primeiro erro que eu vejo constantemente ser cometido é que existe uma questão que é você saber diferenciar matiz e tom. Por que isso é um erro? Porque é o seguinte, ó, matização é quando a gente mexe na matiz do cabelo. Tonalização quando a gente mexe no tom. E neutralização é quando a gente neutraliza a cor, tá? Eu quero mostrar aqui uma coisinha para você que está acompanhando, que é o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas é isso daqui, ó. A diferença entre matizes e tons, tá? Então, qual que é a diferença? Tom é a graduação claro-escuro. Vamos entender isso de uma vez por todas, porque isso é de extrema importância para você não errar mais em matização, tonalização e neutralização, tá? Então, ó, tom. Tom é a graduação claro-escuro. E matiz, Felipe? A matiz é a graduação de cor. Então, por exemplo, se você pega aqui, ó, um azul, tá? Você pega um azul aqui, você tem, ó, o azul escuro, o azul marinho, o azul quase preto, até o azul clarinho, tá? Você pega o vermelho, a mesma coisa. E como que essa coisa funciona em coloração? Olha lá, ó. As linhas, né? Cada linha da nossa cartela de cores é um tom. Então tem o tom 1, que é o preto, o tom 10, que é o loiro claríssimo. Então você tem aí a graduação claro e escuro, os tons. E aí a gente tem as matizes, muitas vezes chamada também de nuances ou reflexos, que é o quê? É a cor em si. Então a gente pode ter um loiro claro, por exemplo, natural, que é um loiro claro neutro. A gente pode ter um loiro claro cinza, um loiro claro dourado, um loiro claro marrom, um loiro claro esverdeado, né, ou mate. Então, esse é o grande lance de matiz e tom. Quando você entende matiz e tom, aí você começa a entender o que é matização, o que é tonalização, o que é neutralização, tá? Então, matização é quando a gente muda a matiz, ou seja, você tem um cabelo na altura de 9, né? Tonalidade 9. E ele está dourado, um 9 dourado, e você quer transformar ele num 9 cinza, ou acinzentado, por exemplo. O que é que você vai fazer aí? Matização. Você vai mudar a matiz desse cabelo, da cor desse cabelo. O tom vai continuar o mesmo, que é 9. Então você vai passar ele de um 9 dourado para um 9 acinzentado. Isso é matização, ou seja, mudança de matiz. E tonalização. Tonalização é quando você muda o tom. Então vamos supor, você clareou o cabelo que chegou num 9 neutro. E você quer, na verdade, um 7 neutro. Vamos supor, né? Por exemplo, se você quiser um moreno iluminado. Se você chegou num 10 neutro e quer vir para um 7 neutro, você vai mudar o
tom. Quando você muda o tom, você está tonalizando. Então, tonalizar é, geralmente, quando você escurece o cabelo. Né? Porque se você clareia, você está clareando mesmo. Apesar de ser um tipo de tonalização, a gente não chama assim, a gente chama de clareamento. Tá? Então, tonalização é geralmente quando você vai escurecer o cabelo. E matização é quando você só vai mudar a cor sem escurecer nem clarear. Né? Você vai andar de lado ali na tabela de cor. Tá? E neutralização, Felipe? Neutralização é o seguinte, ó. Quando você tem, deixa eu ver onde que está isso aqui. Ó, nós temos cores frias, né, que são cores geralmente com bastante quantidade de azul, acinzentados, azulados, esverdeados, cores frias. E nós temos as cores quentes, que são os dourados, os vermelhos, os acobreados, tá? E nós temos cor neutra, que não é nem quente nem fria, que são, né, os beges, são basicamente os barra 0.0, vírgula 0, dependendo da marca que você usa, tá? Então, quando você vai fazer uma neutralização, você vai pegar, por exemplo, um cabelo na altura de 9, com a matiz, né, tonalidade 9, matiz dourada, e você quer transformar ele num 9.0, ou seja, num 9 neutro, você vai neutralizar. E como que neutraliza? A maioria de vocês já está, muitos de vocês já devem estar careca de saber o que é que faz para neutralizar, que é o quê? É usar a cor oposta. E aqui, ó, deixa eu ver se aqui tem o... Olha lá, cor oposta. O que é cor oposta? Aqui eu acho que não vai ter. A cor oposta é você pegar ali o círculo cromático, né? O círculo cromático e pegar a cor oposta. Por exemplo, se você tem um 9 dourado e deixar ele neutro, o dourado é basicamente amarelo. O que é que neutraliza amarelo? Violeta. Então você vai usar o violeta ali para neutralizar este amarelo. Se o cabelo ficou alaranjado, o que você vai usar? Azul. E vermelho, você vai usar o verde. Então aí quando você quer neutralizar, você vem com a cor oposta, neutraliza, para ter um resultado neutro, ou seja, um resultado base. Tá? Eu vejo muita gente usando o conceito de neutralização para querer platinar o cabelo. Não funciona. Por quê? Porque platinar o cabelo é você tornar ele acinzentado. Se o cabelo está dourado e você quer tornar ele acinzentado, você está matizando. Né? Tudo bem que você vai precisar neutralizar e matizar, né? Porque você está mudando de temperatura e de cor, mas isso é um outro assunto. Então, o primeiro erro da matização é não saber diferenciar matiz e tom. E não saber diferenciar o que é matização, tonalização e neutralização. Por que isso é um problema? Né? Porque na prática é tudo igual. Né? Porque na prática você vai pegar, né, na hora de aplicar ali, você vai pegar a fórmula de cor que você criou e vai aplicar no cabelo ali, onde você precisa aplicar. Na prática, o jeito de aplicar, o jeito de fazer é o mesmo para qualquer um desses processos. Mas o conceitual é o principal. Por quê? Não adianta nada você aplicar da melhor maneira possível. Né? Você é o melhor aplicador de coloração ou tonalizante da face da Terra. Se a receita está errada, se a fórmula de cor está errada, o que vai acontecer? Vai dar certo? Não, não vai dar certo, vai dar errado, vai dar problema, você não vai conseguir o seu objetivo. Então, na prática, é tudo igual. Agora, o conceito, quando você entende o conceito, você cria fórmulas de cor certeiras. E mesmo que você não seja o melhor aplicador do mundo, você vai conseguir um resultado melhor do que o melhor aplicador do mundo usando uma fórmula de cor errada. Tá? E aí entram duas coisas, né? A primeira coisa eu sei que muita gente na nossa área, infelizmente, gosta de falar ou acha que só aprende na prática. Né? E por que eu estou aqui falando com vocês sobre cabelo e não tenho nenhuma modelo, nenhuma cadeira, estou com um flip chart aqui, uma lousa dando aula desse jeito? Porque não adianta você pegar um cabelo se você não sabe diferenciar o conceito da coisa. Você não vai conseguir formular, você não vai conseguir fazer fórmula de cor legal. Você não vai conseguir saber as cores certas para usar em cada caso. Né? Então, quando você aprende a teoria, quando você aprende o conceito,
A prática, gente, é só você praticar. Eu não vou aqui ensinar para você como aplicar uma matização, porque isso é simples, provavelmente você sabe. Nos meus cursos completos eu até mostro um jeito mais científico, mais aprofundado de fazer a aplicação. Mas não adianta nada você saber aplicar eximiamente bem se você não sabe fazer a formulação dessa coisa. Tá? Então, isso é de extrema importância. E outra coisa, eu formo pessoas, eu formo profissionais. Eu formo profissionais completos. Eu não formo aplicadores de coloração. Tá? Nada de errado em ser aplicador de coloração, tá, gente? Mas esse não é o meu objetivo, esse não é a minha missão. A minha missão é formar profissionais mesmo que entendem o conceito e conseguem usar esse conceito. Tá? Então vamos lá. O primeiro erro é esse daí. Quando você aprende a diferenciar matiz e tom e sabe a diferença de quando você vai matizar, de quando você vai tonalizar e de quando você vai neutralizar, você automaticamente já vai construir fórmulas de cor melhor. Tá? Então vamos lá. Segundo erro muito comum é o desconhecimento da colorimetria, não só da colorimetria, mas do que eu chamo de tricocolorimetria. Antigamente eu chamava esse conceito de colorilogia, mas eu acho que tricocolorimetria é melhor. Por que isso? Na colorimetria, provavelmente você que está aí me assistindo deve ter aprendido colorimetria usando a estrela de Oswald. Nada de errado com a estrela de Oswald. Aliás, é um jeito de aprender colorimetria muito bom. Ele é muito certeiro. Mas ele é muito certeiro se você vai trabalhar com pigmento revelado. O que é pigmento revelado? Quando você pega, por exemplo, essa caneta que é vermelha. Você pega a caneta vermelha, ela tem a tampa vermelha, ela tem o pincel vermelho e a hora que você escreve no papel, ela sai vermelha. E ela vai continuar vermelha enquanto esse papel existir. Isso, para esse tipo de cor, ou seja, a mistura de cores de tinta, guache, tinta aquarela, tinta óleo, né, tinta de parede, você mistura as cores, a cor aparece para você, você coloca aquilo numa plataforma branca e você tem a cor que você aplicou lá. Tá? Quando nós estamos trabalhando com cabelo, a coisa muda. Por quê? Porque a gente não está trabalhando nem com papel branco como fundo, né? A nossa tela não é branca, a nossa tela é uma cor terciária. Tá? E aí é que entra, por exemplo, você precisa entender a base da colorimetria para entender o que é cor primária, secundária, terciária, e principalmente para entender que o cabelo é cor terciária. Tá? E toda coloração é cor terciária. Tá? Toda coloração é cor terciária. Exceto um ou outro mix, né, ou pigmento puro. Um ou outro. Né? Então, o que é que você... Além disso, né, além da gente trabalhar só com cor terciária, tipo, a gente não tem um amarelo puro para trabalhar. A gente tem o quê? Dourado. Vermelho a gente até tem. Azul também a gente até tem em algumas marcas. Mas na maioria das vezes vai ser o quê? Vai ser uma cor terciária. Por exemplo, o amarelo na nossa profissão chama dourado. E o verde chama mate. E o laranja é laranja? Não, é o quê? É acobreado. Por que tem essa diferenciação de nome? Só porque é bonitinho? Não. Porque são cores terciárias. Como assim, Felipe? Você está me falando que no dourado tem vermelho? Tem. Tem um pouco de vermelho ali, para formar o dourado. Né? Ah, o acobreado tem azul? Tem, porque senão ele não seria acobreado, ele seria laranja. Tá? Então, primeiro a gente precisa entender que a gente trabalha com cor terciária, tricocolorimetria. Só que a tricocolorimetria não é só isso que a gente trabalha com cor terciária, porque isso também é abrangido ali pela estrela de Oswald, pelo estudo tradicional de colorimetria. O grande problema é quando entra reação química. Quando entra reação química na parada, aí a coisa fica feia para a estrela de Oswald. Por quê? Porque a gente usa, olha só, a gente não usa um pigmento que coloca ali e vai ficar daquela cor. A gente usa
um pigmento que não está revelado, ou seja, você pega e espreme uma coloração no pote, que cor que sai a cobrinha da coloração? Sai da cor que você quer? Sai da cor que você escolheu? Não, sai de outra cor. Por quê? Porque aquilo é um pigmento não revelado, ou seja, ele precisa de oxidação, é por isso que a gente usa oxidante, ele precisa de oxidação para revelar. Não contente com essa complicação, o que acontece? Quando você coloca o oxidante no cabelo, esse oxidante vai oxidar o cabelo. Ou seja, ele vai degradar o pigmento natural do cabelo, revelar o pigmento da coloração, juntar tudo isso e revelar o pigmento final. Fora isso, ainda tem o quê? Resíduos metálicos, halogênios e derivados do petróleo que podem atrapalhar essa reação química. Olha só, então a tricocolorimetria é essa colorimetria que a gente tem que estudar baseado no que a gente faz, que é cor, né? A cor é a parte física do estudo de tricocolorimetria, colorimetria, e a gente tem a parte química da tricocolorimetria. Então você precisa entender todo esse processo. E o desconhecimento disso é o que pode fazer você estar errando aí em matização, neutralização e tonalização. Então, o desconhecimento de tricocolorimetria. No Master Blonde, por exemplo, que é o meu curso completo com foco em loiros, eu ensino a tricocolorimetria focada em loiros. No colorista profissional, que é um curso completo de formação mesmo de um colorista profissional, além de estudar a colorimetria para loiros, estuda-se a colorimetria, a tricocolorimetria para todas as cores. Então aí você consegue criar cores, você consegue entender como as cores são formadas, e aí você consegue dar tiro certeiro e conseguir a cor que você quiser. Interessante isso, né? Porque esse lance da tricocolorimetria, ele é um conceito que eu nunca ouvi falar. Isso daí eu precisei criar para conseguir realmente ter a cor que eu sempre quis ter no cabelo das minhas clientes, né? E tem algumas... Tem algumas histórias muito interessantes sobre isso, porque quando você tem, por exemplo, né, quando você tem uma fórmula pronta, né, de matização, por exemplo, você aplica e geralmente não dá certo. Olha só que interessante. Tem uma profissional que trabalhou bastante tempo comigo, que ela tinha uma lista, se não me engano, eram 34 fórmulas de matização prontas, que ela pegou. Sabe os cabeleireiros aí das televisões, os profissionais das globais lá, eles, né, de vez em quando, em cursos deles, eles soltam lá a lista das matizações que eles fazem. Então, tem lá a matização da Cleo Pires, a matização da fulana de tal, a matização de não sei quem, essas receitas, né? E eu lembro que essa profissional, ela tinha essa lista que ela foi juntando de vários profissionais, só das globais aí, ela tinha uma lista, se não me engano, de 30 e poucas, 34 receitinhas. E sabe o que acontecia? Ela usou várias dessas receitas, só que não dava certo. Por quê? Porque, por exemplo, se for uma receita para matizar um cabelo que está numa cor X e a sua cliente está com uma cor Y, o que vai acontecer é que a mistura de cores não vai ser a mesma. Porque matização, tonalização e neutralização, ela depende da mistura das cores. A mistura da cor que você está pondo com a cor que está no cabelo. Tá? Então não adianta você pegar um monte de receita pronta. Ela tinha 34. Dava certo, ela, sei lá, colocou usou isso umas 20 vezes. Deu certo 2. Ou 3, sei lá. Né? Então, o que você precisa entender é que, para cada caso, você precisa criar a fórmula de cor exata para aquela pessoa. Principalmente quando você vai matizar e neutralizar. Né? É claro que tem gente que acaba usando uma receita específica quase que sempre. Por quê? Porque ela já tem um método que vai fazer ela sempre chegar na cor X, e aí ela usa aquilo lá que ela já tem pronta, porque ela geralmente já chega naquele fundo de clareamento e tal. Mas e quando você pegar uma cliente que não é aquele fundo de clareamento? Na tricocolorimetria também, existe uma diferença dos fundos de clareamento. Né? Eu já falei isso em outros
em outros vídeos, que é o quê? O fundo de clareamento não é sempre o mesmo. Cada cabelo pode ter uma intensidade diferente de fundo de clareamento. Então, alguns você vai chegar no 9 e ele vai revelar um fundo de clareamento amarelo clarinho, amarelo pastel. Outros cabelos, você vai chegar na altura de 9 e ele vai estar com um residual de cor ali, ou seja, um fundo de clareamento amarelo forte, um amarelo ovo, assim. Então, essa diferença você precisa começar a entender, né? E principalmente olhar para o cabelo, entender um pouco de tricocolorimetria, entender a tricocolorimetria. Primeiro, a colorimetria tradicional, se você já entender completamente a colorimetria tradicional, você consegue até fazer bons trabalhos, mas você vai ficar muito limitado. Agora, imagina se nem a colorimetria tradicional você está segura. Você precisa começar a correr atrás disso. Tá? Terceiro erro. E esse aqui, ó, é interessante, porque é ignorar a saturação. Eu, pelo menos, sempre que eu fui em cursos, nos cursos comuns aí, tradicionais, não falou-se ou falou-se muito pouco em saturação de pigmento. O que é saturação de pigmento, Felipe? Saturação de pigmento, basicamente, é você ter a quantidade, a concentração de pigmento numa coloração ou num cabelo. Tá? Então, a saturação é isso. É o quanto de pigmento tem ali. Por exemplo, quando você pega, vamos pensar, leite com Nescau. Olha só, eu lembro da saturação exata que eu gostava quando eu era moleque, do leite com Nescau. A saturação é justamente isso. Eu pegava um copo de leite e a minha saturação de Nescau, eu ia colocando até ficar um marrom bem escuro. Gostava com bastante chocolate. E eu lembro que o meu irmão já não gostava tanto assim. O dele já ficava um marrom mais claro. Por que que ficava um marrom mais escuro, mais denso, e o dele ficava um marrom mais claro? Porque depende da saturação, da quantidade de Nescau que colocou ali naquele copo de leite, você vai ter uma diferença até de tonalidade. Mas você tem uma diferença de saturação, ou seja, qual que é a concentração de Nescau naquele copo de leite. No meu copo de leite era uma saturação alta, tinha muito Nescau, ou seja, o Nescau ele é marrom, então ele acabava deixando o copo de leite bem escuro, marrom bem escuro, marrom bem denso. E o do meu irmão ficava ali aquele marrom um pouco mais claro, porque ele tinha uma saturação menor, então tinha muita influência da cor branca do leite. Olha só que interessante. Então isso é saturação. Mas por que ignorar a saturação é um problema, Felipe? Simples. Quantas de vocês pegam um cabelo que vocês clarearam até a altura de 9, e aí você vai matizar e coloca uma coloração na altura de 10, ou na altura de 12 em alguns momentos. Ou você chegou na altura de 8, vai lá e coloca uma coloração na altura de 9 ou 10 para clarear. Então a saturação é o seguinte, ó. Se você chegou na altura de 8, o que acontece? Na altura de 8, ele está na altura de 8 por causa, principalmente, da saturação de pigmentos que ele tem. Então, por exemplo, uma coloração na altura de 7, ela é mais escura, então ela tem muito mais saturação de pigmento do que uma coloração na altura de 9, por exemplo. Na altura de 9 ele está mais claro, ou seja, ele tem menos concentração de pigmento. Tá? Na altura de 7 tem mais, na altura de 2 tem muita saturação, tanto que fica preto. No preto, tem pigmento preto? Não. Tem muita quantidade de pigmentos, mas não tem pigmento preto. Ele fica preto porque é tanta quantidade que ele fica tão escuro que ele acaba ficando preto. Né? Então tem o pigmento azul, vermelho e amarelo. Azul, vermelho, dourado, tem todos os pigmentos ali em grande intensidade, em grande saturação, por isso é que ele fica preto. Quem aqui já ouviu falar daquela história de diluir a coloração preta azulada, diluir em água e dar uma passada para dar uma cinzentada? Por que isso? Porque a coloração preta ela tem
uma quantidade, uma saturação absurda de pigmento azul. Né? Então, quando você dilui ela bastante, você consegue ali tirar um pouquinho desse pigmento azul e usar. Tá? Não recomendo isso. Não recomendo, não façam isso. Mas, enfim, quando você pega um cabelo e consegue clarear ele na altura de 8, e você vai lá e usa uma coloração na altura de 10, ou um tonalizante na altura de 10, o que, que acontece? Você vai neutralizar, por exemplo. Tá? Então, ele chegou num 8 dourado e você quer deixar o 8 neutro, o que, que você vai usar? Você teria que usar uma tonalização, né, na verdade, uma matização, uma coloração ou tonalizante que tivesse o pigmento violeta para neutralizar o amarelo. Só que o que, que acontece? Vamos supor, na altura de 8, tem uma quantidade, uma saturação do dourado, que é a saturação da altura de 8. Se você pega uma coloração na altura de 10, um pigmento violeta, e você coloca lá, o que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ele vai dar uma leve quebrada, mas não vai neutralizar. Por quê? Porque na altura de 10 tem menos saturação. E como você precisa neutralizar, ou seja, você vai botar os dois pigmentos ali para brigar um com o outro, se você tem menos soldados da matiz neutralizadora, se você tem menos soldados, ele vai perder. Então vai continuar o 8 dourado. Por que cabelo chumba quando você vai escurecer? Cabelo chumba quando escurece, porque vamos supor, o cabelo está na altura de 8. Aí ele está um 8 quase alaranjado. Assim. Aí você fala, não, nós vamos escurecer para a altura de 4, mas aí eu vou mandar bala para matar esse pigmento dourado. Precisa disso? Não, por quê? Porque a coloração 4 tem tanta saturação a mais do que a altura de 8, que se você botar lá o 4 para escurecer, ele vai engolir a saturação de pigmento que tinha na altura de 8. Aí você coloca um 4 acinzentado num cabelo que está na altura de 8 amarelo, ele chumba. Por quê? Porque você pôs um monte de pigmento azul aonde não tem soldado para enfrentar esse pigmento azul. O que, que acontece? O azul se sobressai. E o azul, quando ele se sobressai, ele fica cinza. Porque ele não está puro ali, ele está se misturando. Então ele fica acinzentado. É por isso que chumba. Então, chumba por quê? Porque você usou a saturação errada. E quando não funciona? Porque você usou a saturação errada. Então, se o cabelo chegou na altura de 8 e você quer neutralizar, você tem que usar uma coloração ou tonalizante na altura de 8. Aí você vai conseguir a mesma saturação de pigmentos. Olha que interessante. Adianta você colocar o 10, o 12, eu não sei, né? Acho que a galera acha que vai conseguir dar uma leve clareada a mais. Mas não funciona, você não vai conseguir matizar, você não vai conseguir, não vai conseguir matizar nem neutralizar. E quando você for tonalizar, ou seja, escurecer, você precisa entender que a coloração mais escura tem muito mais saturação e que aquele pigmento vai sobressair muito. Por isso que cabelo chumbo. Tá? Então, ignorar a saturação é um problema sério. Então, você precisa começar. Ah, Felipe, mas eu cheguei na altura de 8, mas eu queria que tivesse chegado na altura de 9. Por isso que eu coloco 10, porque, cara, não funciona isso. Não funciona, esquece. Se você quer chegar na altura de 9 ou 10, você tem que chegar no clareamento, se você está fazendo loiro. Né? É igual, por exemplo, eu peguei um cabelo na altura de 4, eu quero chegar no 9, mas eu vou, com coloração, eu quero chegar no 9, mas eu vou usar uma coloração, eu quero chegar no 8, vou do 4 para o 8, fica mais fácil entender. Vou do 4 para o 8, mas como eu não quero correr o risco de não clarear, eu vou pegar e vou colocar uma coloração na altura de 10. O que vai acontecer? O pigmento da altura de 10, você até vai conseguir clarear até o 8, tá? Mas, o que vai acontecer? Se você coloca uma coloração na altura de 10, você vai ter pouca saturação de pigmento. E aí aquela cor, aquela nuance, aquela matiz que você escolheu, não vai aparecer. Por quê? Porque quando você chegar na altura de 8, o fundo de clareamento vai estar mais saturado
do que os pigmentos da coloração que você pôs. Então você não consegue a briga. Né? É uma guerra entre pigmentos, né? Assim, só para fazer uma analogia aí. Se é guerra e você quer neutralizar, você precisa do mesmo tanto de soldados. Então, saturação é a quantidade de soldados que você tem em cada altura de tom. Tá? Quando o cabelo já está um pouco claro e você passa a coloração e ele fica esverdeado, por exemplo, o que é? Você pode ter usado a saturação errada mesmo. Né? É que quando o cabelo fica verde, você ainda pode ter influência de resíduos MHD e tal, que eu explico em outros materiais, mas você pode ter errado aí nessa questão da saturação. Se você pôs mais saturação, por exemplo, chegou na altura de 10, aí você vai querer neutralizar com uma coloração na altura de 9. Ou você chegou na altura de 9 e quer matizar com uma coloração na altura de 8. Você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a tua coloração tem mais soldado. Dependendo da cor que você colocar, por exemplo, se o cabelo está lá na altura de 9, dourado, e você coloca uma coloração na altura de 8, violeta, você tem mais saturação do que tem de saturação no cabelo. Então você pode acabar sobressaindo, ou seja, o cabelo pode ficar rosado, né? Quando você tem uma superpigmentação com violeta, numa altura de 8, 9, você vai tender a deixar esse cabelo com um brilho rosado, pode até ficar rosé mesmo. Tá? Então, chegou na altura de 8, o que você vai usar para neutralizar e matizar? Coloração ou tonalizante na altura de 8. Chegou na altura de 9, vai usar a altura de 9. Chegou na altura de 7, vai usar na altura de 7. Chegou na altura de 10, vai usar a altura de 10. Para de matizar e neutralizar com o superclareador. Ele não serve para isso, ele serve para superclarear. É para isso que serve. Tá? Só de acertar saturação de cor, muita gente já vai conseguir ter um resultado bem melhor em matização, neutralização e tonalização. Tá? Beleza. Próximo erro, quarto erro. Quarto erro é ignorar nomenclaturas diferentes. O que é isso? É você assumir que toda marca de coloração usa a mesma numeração para definir as suas matizes. Como assim, Felipe? É assim, ó. Por exemplo, eu vou pegar duas marcas que eu uso mais só para você entender, tá? Que é Vela e Keone, tá? E também são marcas que eu lembro de cabeça essa história. Por exemplo, se eu quero neutralizar um vermelho, eu preciso de verde, tá? E aí, se eu estou usando a vela, por exemplo, né, então eu tenho vermelho e eu quero neutralizar. Se eu estou usando a vela, eu sei que o verde da vela é o 0/22. Tá? Ou seja, por exemplo, se eu estou na altura 7 vermelho e eu quero neutralizar, eu vou usar 7, 2, porque eu sei que o 2 é verde na vela. Tá? Aí, eu pego e vamos supor que eu passe uma receita para você. Então, você tem lá vamos pôr aí, 6 vermelho, é só você usar o 6/2. Tá? Por quê? Porque na vela o 6/2 é o mate. Beleza. Aí você pega e você tem Keone aí no seu salão. E você vai pegar a coloração da Keone e vai pôr lá o 6.2. Só que na Keone, o 0,22 é violeta, se não me engano. Não é mate. O que vai acontecer? Você vai conseguir neutralizar o vermelho? Não. Porque na Keone, o verde é o 0/99. Então teria que ser o 0 ponto, né? A Keone usa ponto, mas enfim, não importa, é o 0,99. Então, por exemplo, para você neutralizar o mesmo 6 vermelho com a vela, você vai usar 6,2.
com a Kelvin, você vai precisar achar o 6, 9. Olha que interessante. Então, quando você vai estudar cor, você tem que esquecer os números e ver a sua marca de coloração, qual número representa o quê. Eu sei que na maioria das vezes o 1 é cinza, só que tem umas que 1 é azul. Em algumas o verde ou mate é 12, em outras é o 2, em outras é o 9, em outras é o 7. Então, outro problema, quando você pega uma receita pronta, você não sabe a marca que a pessoa usou. Ou você tem que conhecer a marca que a pessoa usou e saber o que significa aquilo na marca dela e saber transportar isso para a sua marca, ou você precisa começar a entender cor e não número. Tá? Cor. Então, para neutralizar o vermelho é o quê? É verde. E muitas vezes quando eu pergunto isso, até nas primeiras aulas, assim, com os alunos do Master Blonde, que é focado em loiro, eu falo, tá, que cor que tem que usar para neutralizar o amarelo? A pessoa fala, barra 89, barra 18, sei lá. Ela fala o número, eu falo, não, que cor que é? E muitas vezes, a pessoa às vezes não lembra a cor. Mas é a cor que tem que estar na ponta da língua, porque o número você tem a tabela de cor para olhar toda hora que você quiser. Então, você não precisa decorar isso. O que você precisa saber é que cor que combate que cor que neutraliza tal cor, e principalmente saber que cor é cada número da sua marca de coloração. Então, ignorar essas nomenclaturas diferentes entre as marcas é um problema seríssimo. Eu já vi muito trabalho ter muito problema sério de resultado por causa disso. É uma coisa extremamente simples. Felipe, a marca faz diferença? Olha, tem centenas de marcas, quiçá milhares de marcas no Brasil de coloração. Algumas têm um pouco mais de tecnologia, outras menos, e tá tudo bem. Quando a gente fala em cor, não importa a marca. Não importa a marca. Você consegue ter resultado com qualquer marca se você entende de cor e não daquela marca específica. Qual que é o problema dos cursos por aí? Os cursos por aí geralmente são patrocinados por marcas de coloração, que ensinam os cabeleireiros a usarem aquela marca de coloração. Então acaba passando uma série de coisas que só dá certo com aquela marca. E aí a pessoa vai lá, faz com aquela marca, até que dá mais ou menos certo. Aí ela quer mudar de marca, ela vai para outra marca e tenta fazer a mesma receita, a mesma fórmula de cor. O que acontece? Dá com os burros na água. Por quê? Porque é diferente a nomenclatura. Tá? Então você precisa entender a nomenclatura da sua marca de coloração. Eu fiz um vídeo só sobre isso, que eu chamei de Pig Map, para você montar o mapa da sua marca de coloração, da marca de coloração que você tem aí, e você consegue saber exatamente o que é que cor é qual ali na sua marca. Tá? Então, esse erro, problema sério também. Quinto erro, avaliação errada da cor. Como assim, Felipe? Assim, você pega, clareou um cabelo lá e vai matizar, né? Aí você clareia o cabelo, olha lá no cabelo, lá na cadeira do teu salão mesmo, olha a cor, ficou amarelo alaranjado. Vai lá e faz uma receita para neutralizar ou para matizar o amarelo alaranjado. Só que é o seguinte, se no seu salão não tem entrada de luz natural e a tua lâmpada é aquela lâmpada branca, fria, aquela lâmpada branca quase azulada, você não está vendo a cor real do cabelo ali. Você não está vendo a cor que realmente está o cabelo da sua cliente. Você está vendo uma cor diferente. Por quê? Porque, gente, cor é luz. Tá? Nossos olhos, eles enxergam luz. Tanto que se você está num quarto 100% escuro, o que você enxerga? Nada. Então, o que a gente enxerga é a luz que reflete nos objetos. Então, estou aqui com o meu caderninho,
a luz bate nele, reflete no meu... Né, a luz bate, reflete, entra no meu olho, na minha retina, vai lá no meu nervo óptico, meu cérebro interpreta essa informação e fala para mim, é azul esse caderno. Legal. Por que ele é azul? Porque quando veio a luz, bateu nele e refletiu, o que o caderno fez? O que o material fez? Né, a luz branca, por exemplo, do sol. A luz do sol, que tem todas as cores, por isso é que forma arco-íris. Bate aqui, o que acontece? O objeto, esse caderno aqui especificamente, ele absorve todas as cores de ondas de luz e reflete somente a onda de luz que nós enxergamos como azul. Se eu jogar uma luz azul aqui nesse caderno, vai ficar legal. Vai continuar refletindo o azul, eu vou continuar vendo ele azul. Se eu jogar uma luz vermelha nesse caderno aqui, sabe o que vai acontecer? O caderno vai ficar preto. Vai ficar preto mesmo. Se eu estiver num quarto com luz vermelha e olhar esse caderno, ele vai estar preto. Por que ele vai estar preto? Porque não tem onda de luz azul para refletir e fazer eu enxergar azul. Tá? E aí eu vou enxergar ele preto. Por quê? Porque ele vai absorver a luz vermelha e vai refletir nada. Quando não reflete nada, é preto. Então, se você tem um cabelo, você está olhando com a luz azulada, você vai ter falta de onda de luz amarela. Vai ter falta de onda de luz vermelha. E aí você vai ver esse cabelo com uma cor diferente do que ele realmente está. Tá? E aí você vai fazer uma avaliação errada da cor. Vai usar a cor errada para fazer o trabalho. E vai dar errado. Né? Então o que você precisa fazer? Você precisa olhar o cabelo sob a luz do sol. É isso. A luz do sol é a única luz 100% neutra, que tem todas as ondas de cor. Felipe, e à noite? O meu salão não tem saída para fora. O meu salão é no shopping, sei lá eu, não tem saída para fora. Meu, você precisa arrumar um lugar para levar a pessoa para ver na luz natural. Ou à noite, por exemplo, quando não tiver jeito mesmo, você precisa ter pelo menos um canto do teu salão que tem um equilíbrio entre lâmpadas amareladas e lâmpadas azuladas. Que aí você vai chegar mais próximo de conseguir ver a real cor daquele cabelo. Porque se você faz uma avaliação errada de cor, se você olhou e falou que está amarelo, mas na verdade está amarelo alaranjado, você vai conseguir neutralizar ou matizar esse cabelo? Não, você vai pôr a cor errada para ali, ué. Né? Então você precisa entender isso, precisa avaliar da maneira certa. Tá? Por exemplo, a maioria dos profissionais não perdem nem 10 segundos para avaliar a cor. Tá amarelo. Vou pegar esse aqui, tá amarelo. Vai lá, mistura, bala. Eu sou um profissional e eu ensino meus alunos a fazer o quê? Bicho, o tempo que você tem que perder, o maior tempo que você tem que perder é para formular, é para fazer a fórmula de cor. Então vai lá, olha o cabelo, de perto, de longe, luz do sol, abre o cabelo, vê as nuances que tem ali. Se pergunte, isso é amarelo ou amarelo alaranjado? Ou laranja amarelado? Será que tem mais amarelo, mais alaranjado? Que cor que é essa? Eu perco esse tempo. E depois que você... Não, esse cabelo está amarelo com um pouquinho de alaranjado. Tá. Aí você vai fazer o quê? Vai formular, vai escrever a fórmula de cor. Então você vai escrever a fórmula de cor, eu paro lá e penso, bom, o cabelo tá então amarelo com um pouquinho de laranja. Então o que eu vou usar? Bom, para matar o amarelo, eu preciso usar violeta. Violeta. Para matar o alaranjado, eu preciso usar azul. Então, se eu tenho um monte de amarelo e um pouquinho de alaranjado, eu vou usar um montão de violeta e um pouquinho de azul. Beleza, então eu vou usar alguma coloração na altura de tom que o cabelo está. Então, deixa eu ver que altura de tom que o cabelo está. Volto lá no cabelo, né? Na verdade, já fiz isso, mas volta lá, qual que é a altura de tom que esse cabelo está. Será que está 8? Será que está 9? Será que está entre 8 e 9? Está 8. Pronto. Consegui ver que está 8.
E ó, te falar uma coisa, eu não tenho vergonha de pegar a tabela de coloração e ir lá pôr no cabelo da cliente, não. Eu sei que muita gente, isso aí é coisa de iniciante. Não é, não. Pegar a cartela e ir lá do lado lá e pôr o cabelo em cima para bater onde que está a tonalidade, não é coisa de iniciante, não. Principalmente se você está usando uma coloração pela primeira vez. Tá? Então, quando eu estou usando uma... Porque o que acontece? É pouca diferença? É, mas cada marca de coloração tem uma graduação de saturação. Então, de repente, por exemplo, eu sei que na vela, eu já sei isso, porque eu trabalho há muito tempo com essas duas marcas. Mas eu sei, por exemplo, que a Keune, ela é, por exemplo, o 6 da Keune e o 6 da vela, a Keune, ela tem ali quase meio tom, ela é quase meio tom mais claro do que a vela. Então, se eu pego o 6 da vela, ele é mais profundo, ele é um pouquinho mais escuro. E o 6 da Keune é um pouquinho mais claro, tem menos saturação. Tá? Então, por exemplo, que marca que eu vou usar? Então, eu tenho que definir aqui qual que é a altura de tom, de acordo com a marca que eu vou usar. Não de acordo com a minha cabeça. Olha lá, fala, tá 8. É 8 e pronto, acabou. Beleza, se tiver entre 8 e 9, você já ferrou a sua fórmula de cor. Por quê? Porque você vai usar saturação diferente, vai dar pau na saturação. Então é um 8, vamos supor que é um 8, eu vou ter que usar um montão de violeta e um pouquinho de azul. Beleza. Aí agora chega a hora de você pegar de novo a sua tabela de cor e olhar. O que é violeta? E o que é azul? Vamos supor que o violeta, nessa marca aqui, hipotética aqui, né, uma marca que não existe, o violeta é 8 e o azul é 3. Então eu sei que eu vou precisar pegar por exemplo, um 883. Putz, não existe 883. Então eu vou precisar pegar, juntar isso aqui, usar pigmento puro para fazer essa coloração e conseguir o resultado esperado. Né? Então, avaliação errada da cor, ferro. Então, perca tempo para avaliar a cor. Perca tempo para você definir a sua fórmula de cor. É nisso que você tem que perder tempo. Porque isso é o que vai trazer o resultado final. Né? É preferível, olha só que interessante, algumas pessoas podem até me condenar pelo que eu vou falar agora, mas eu não quero saber. O meu compromisso é com a verdade, com o resultado de vocês que estão me assistindo. Então eu não quero saber. É mais importante você perder tempo e fazer uma avaliação certeira e uma fórmula certeira e tirar esse tempo na hora de aplicar. Porque mesmo que a sua aplicação não seja a melhor aplicação do mundo, se você fez uma avaliação correta da cor e certeira e criou uma fórmula de cor certeira, seu resultado vai ser melhor do que o melhor aplicador do mundo aplicando a fórmula errada. Então, o que é que vai te trazer o maior resultado? É isso? Então, foca nisso. Né? Sexto erro na matização: ignorar efeitos colaterais. Como assim efeitos colaterais? São 7 principais efeitos colaterais. Eu já fiz um vídeo só sobre esses efeitos colaterais da matização, tonalização e neutralização. Entre eles, vai abrir fundo, é mais oxidação, é mais agressão e uma série de coisas, mas principalmente efeitos colaterais da matização, porque você acaba prejudicando o seu trabalho no longo prazo. E o que é que te dá mais ganhos, mais faturamento, mais sucesso? É o seu resultado de longo prazo. Por quê? Porque é o resultado de longo prazo que vai fidelizar ou fidelizar as suas clientes. Tá? Então, quando você tem resultado no longo prazo, você consegue ganhar mais, ter mais sucesso, consegue ficar mais estável. Por exemplo, durante a pandemia, meus alunos, muitos alunos do Master Blonde, do Método Lisos e do Colorista Profissional, sentiram muito menos essa crise. Por quê? Porque estão com foco no resultado de longo prazo. Tá? Então, ignorar os efeitos colaterais é o sexto erro na matização.
E o sétimo erro é você assumir que a matização, neutralização e tonalização é parte do processo. Você assumir que todo loiro você precisa matizar, todo loiro você precisa neutralizar, todo moreno iluminado você vai precisar tonalizar, assumir que isso é parte do processo, está errado. Sabe por quê? Matização, tonalização e neutralização são processos emergenciais que você só faz quando realmente você não conseguiu chegar na cor direto. Tá? De uns tempos para cá, começou essa moda de que todo cabelo tem que matizar, que onde já se viu cabelo sem matizar. Eu que digo, onde já se viu ter que matizar todo o cabelo, ter que abrir fundo de toda cliente, ter que fazer a pessoa ficar com o cabelo manchado dali alguns meses. Eu acho ótimo aqui na minha cidade que a galera faz isso, porque as clientes vêm correndo para mim, porque eu não matizo, eu entrego a cor do jeito que tem que estar. Eu tenho cliente minha que sofreu anos e anos e anos, que veio até mim para deixar de ser loira, porque não queria mais ser loira, não queria mais depender de matização toda semana ou a cada 15 dias, não queria mais saber de cabelo manchado. E aí eu propus, olha, vamos fazer então, deixa eu fazer, eu vou fazer sem matizar. Você não vai precisar ficar matizando, você vai ficar com o teu cabelo saudável, não vai ter mancha, não vai ter isso, não vai ter nada. O que aconteceu? Elas aceitaram, eu fiz e nunca mais deixaram de ser loiras. E nunca mais deixaram de vir na minha cadeira. E não é uma nem duas, são várias. Tá? Então, não assuma como parte do processo. Tá? Faça como uma emergência. Matização, neutralização são emergências. Tá? Inclusive no Master Blonde eu ensino o conceito de matização e neutralização futura, ou seja, você prevê o fundo de clareamento, já faz um trabalho, usa uma tecnologia antes de começar o trabalho, que você já entrega o cabelo no final, pronto, sem precisar matizar, sem precisar tonalizar, sem precisar nada. Morena iluminada, você já vai lá e já bate na cor que você quer, sem precisar tonalizar depois. Tá? Então é isso aí. Esses foram os 7 erros na matização. Quero pedir para você me seguir aí nas redes sociais, no YouTube, Facebook e Instagram, e ativar a notificação para você sempre receber conteúdos como esse. Então é isso. Até a próxima. Um grande abraço e sucesso sempre.